E aí, turma, tudo bem com vocês? Estamos de volta com toda a satisfação para trazer para vocês mais uma aula de geografia para você, aluno da segunda série do ensino médio. O tema da nossa aula de hoje é Comunidade e Povos Tradicionais do Brasil. Como vocês sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de geografia na rede estadual do estado do Acre. E é sempre uma grande satisfação estar aqui contribuindo com a sua aprendizagem. Espero que você assista a minha aula até o final. Vamos lá? O que são povos tradicionais? Quando a gente fala de povos tradicionais, vem da palavra tradição. Então, o que seria povos tradicionais? Os povos tradicionais são aqueles que mantêm uma cultura diferenciada da nossa e muitas das vezes são povos isolados, como, por exemplo, indígenas. Deixa eu citar um outro exemplo aqui. Os ciganos, os seringueiros, que têm uma cultura diferenciada da nossa e defendem essa cultura, interagem com a natureza, têm o seu próprio ambiente e há um respeito com a natureza. E no Brasil são identificados vários povos tradicionais, várias culturas tradicionais, né, e que merecem o nosso respeito, que são muitos deles, para que sejam respeitados, tem que ser protegido por lei, porque por serem minorias, eles não têm os seus direitos respeitados, como acontece, por exemplo, com os povos indígenas, que vêm lutando pela demarcação de suas terras, né? Vêm lutando para manter os seus costumes e as suas tradições. Quando a gente olha também para os quilombolas, quem são os quilombolas? São descendentes de escravos que na época da escravidão no Brasil fugiam dos seus senhores, né, de escravo e formaram essas comunidades chamadas de quilombolas, que eles iam para o meio da mata e lá eles se estabeleciam. Eles também lutam por seus direitos, sua cultura, suas tradições, ok? Eu coloquei a imagem aí de alguns, também nós vamos ter aí os quebradeiras de cocos, né? Também entram nas comunidades tradicionais, pescadores, ribeirinhos, né? Que têm a sua cultura. A gente geralmente quando fala de comunidade tradicional, a gente só lembra do indígena, né? Porque é o mais defendido ainda no Brasil, mas nós temos, por exemplo, os ciganos também, que eles migram, né? Às vezes de um canto para o outro, não tem local fixo. Então, há essas comunidades também que são desconhecidas nossas, ok? As políticas públicas voltadas para os povos e comunidades tradicionais são recentes no âmbito do Estado brasileiro e tiveram como marca a Convenção de 169 da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada em 1989 e trata dos direitos dos povos indígenas e tribais no mundo, né? O direito que eles têm de manterem a sua cultura, de manterem a sua tradição. A gente sabe que muitos deles já perderam a sua cultura e aceitaram a nossa, vive de forma diferente, igual a nossa, mas muitos ainda mantêm. E por isso muitos deles se isolam para manter a sua cultura, para que ninguém venha interferir no seu habitat, na sua maneira de viver. No Brasil, ela iniciou-se em 2007 com o decreto 6040. O que esse decreto valorizava? O que esse decreto defendia? Dava o direito de povos tradicionais aos povos que viviam isolados, respeitando assim a sua cultura, o seu modo de viver, a sua interação com a natureza, né? Esse decreto visava isto, né? Defender os direitos desses povos e também considerar como povos tradicionais esse povo que eu estou falando para vocês, que tem essa cultura, que mantém a sua cultura e defende essa cultura, ok? Eles geralmente não causam impactos ao meio ambiente, eles interagem com o meio ambiente, eles respeitam o meio ambiente, ok? Então, nesse decreto aí 6040, eles visavam isto, né? Mostrar os direitos desse povo, apresentar esse povo, né? Os grupos que pertencem à comunidade tradicional do Brasil, existem vários, eu citei alguns, mas vamos repetir para você frisar. Nós temos aí os seringueiros, nós temos ciganos, os quebradores de cocos, quilombolas, marisqueiras, são as pessoas que pescam, né? E outros grupos mais que, se você quiser aprofundar, você pode pesquisar, que são considerados povos tradicionais. Não são só os indígenas, como a gente citou no início, a gente conhece mais o indígena, né? Porque a lei, a FUNAI, aí vem defendendo a questão indígena. E se não defendesse, imagine só como é que eles estariam. Então, no Brasil, são várias comunidades, são vários povos, né, existentes aqui no nosso território, ok? Mais uma foto para vocês verem aí as quebradeiras de coco, ou quebradoras de coco, e os quilombolas. Eu coloquei uma imagem aí para vocês verem. Ainda existe comunidade quilombolas no Brasil, que mantém a mesma cultura que eles adquiriram aí dos seus ancestrais. Tranquilo até aí?
Como é que essas comunidades estão vivendo atualmente? Como vocês acham que vive essas comunidades? Bom, eles continuam isolados, muitos deles, para que conserve a sua cultura, a sua tradição. Eles buscam apoio das autoridades, às vezes fazem manifestações pedindo seus direitos, por exemplo, impedindo que haja desmatamento, ou que, no caso dos marisqueiros, né, os pescadores, impedindo que outros grupos de pessoas, turistas ou algo do tipo, venham pescar no período da piracema, em períodos que não pode haver pesca naquele período, porque eles protegem o ambiente, eles protegem a natureza. Então, eles vivem hoje de forma isolada, ainda lutando por seus direitos, para manter essa harmonia que eles tanto querem manter com a natureza. Ok? Qual seria a importância das comunidades tradicionais? Por que elas são importantes? É essas comunidades tradicionais que eles descobrem medicamentos, ervas medicinais para curar várias doenças. Muitas doenças que o homem branco diz que eles pesquisaram, que pesquisadores descobriram, os povos indígenas, por exemplo, já utilizavam há muito tempo. Né? Eles vivem no meio da natureza, eles conhecem as ervas medicinais, eles conhecem vários tipos de planta que nós não conhecemos. Então, eles tratam esse meio dessa forma, tirando os recursos da natureza, mas de forma sustentável, sem destruir a natureza. E eles também não têm a ambição que o homem dito branco, né, o homem natural, tem, que é explorar, vender, e quanto mais consumir, mais ele quer. Essas comunidades tradicionais, eles tiram da natureza somente aquilo que eles precisam para o seu sustento, no caso da alimentação, e os medicamentos, ervas medicinais também para eles, quando eles estão doentes, seus filhos, sua descendência. E eles passam esses costumes, essas tradições, de um para o outro, vai passando de pai para filho. Então, eles não têm a ambição de explorar aqueles recursos além do que eles precisam. É tudo consumo consciente. Então, eles são importantes em função disso, para descobrir essas ervas medicinais, essas curas que muitas das vezes a gente fala que foi a ciência que descobriu, que pesquisou, né? Mas aquele tratamento ou aquela cura já estava sendo utilizada há muito tempo por indígenas, por exemplo. Ok? Entendeu? Tudo bem até aqui? A gente pode praticar agora a atividade? Vamos ver se você conseguiu compreender a aula de hoje. Vamos lá? Primeira questão. De acordo com o decreto 6040, o que são povos e comunidades tradicionais? Letra A. Reunião de duas ou mais pessoas interagindo uma com as outras e, por isso, capazes de ação conjunta visando atingir um objetivo comum. Letra B. São definidos como grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social. Letra C. São grupos como as igrejas e os estados em que predominam os contatos secundários. Letra D. É uma reunião de pessoas que mantêm entre si o mínimo de comunicação e de relações sociais. Dá mais uma conferida? Vamos ver se você acertou? Então, vamos lá? Muito bem, se você marcou aí a letra B, você acertou, parabéns! Os povos e comunidades tradicionais são definidos, né, como grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social e que ocupam e usam território e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos e inovações e práticas, gerando e transmitidos por tradições. E eles respeitam esse meio ambiente, eles interagem com esse meio ambiente, né, que passa de uma geração para outra. Parabéns mais uma vez para quem acertou. Vamos para mais uma questão, continuar conferindo a sua aprendizagem? Vamos lá? Questão de número 2. Em relação aos povos tradicionais, marque a alternativa que apresenta 3 exemplos de comunidades tradicionais existentes no Brasil. Você viu que durante a aula eu citei vários exemplos de comunidades tradicionais existentes no Brasil, que mantêm sua cultura, sua interação com a natureza. Então você vai marcar aqui qual dessas alternativas tem 3 exemplos de comunidades tradicionais no Brasil. Vamos para as alternativas? Letra A, japoneses, italianos e ciganos. Letra B, castanheiros, coreanos e pescadores. Letra C, sírios libaneses, artesanais e jangadeiros. Letra D, marisqueiros, portugueses, faxinalenses. Letra E, quilombolas, ciganos e seringueiros. Dá mais uma conferida, vamos ver se você consegue acertar. Eu acredito que você vai acertar. Prestou atenção à aula? Então vai acertar. Vamos lá?
Muito bem, a você que marcou aí a letra E, quilombolas, ciganos e seringueiros, parabéns, você acertou. Esses são os 3 exemplos, né, de comunidades tradicionais existentes no Brasil. E eu falei um pouco sobre os quilombolas, né, que são... E também falamos também dos ciganos e dos seringueiros. Gostou da aula? Achou pouco tempo? Quer ter esse conteúdo, texto, tudo direitinho? Quer mais questões para praticar? Entra na plataforma Eduque, você vai encontrar o texto da aula de hoje, outras questões para você estar praticando, né, ampliando aí o seu conhecimento. E obrigada de coração a você que assistiu a minha aula até o final. Espero encontrá-los em outras aulas e espero continuar contribuindo com a sua aprendizagem. Que Deus continue nos protegendo e nos abençoando. Até a próxima aula, se Deus permitir. Um forte abraço a todos e tchau, tchau.